anteriores, pode me falar, tá? Acredito que vocês estão vendo minha tela aí. Nós fizemos o último exercício, foi esse, né? De matrizes. E agora a gente vai para determinantes, matriz inversa e sistemas lineares. Separei até 2 vídeos aqui, acredito que vale a pena ver os dois, porque é relacionado a esse conteúdo e são exemplos, né, de 2 coisas que a gente vai trabalhar aqui. Então, bora lá, vamos fazer a leitura aqui, aí na hora que terminar de fazer a leitura eu passo os vídeos, sobrar um tempinho a gente faz exercício, né? Então, deixa eu só trocar essa tela, pronto. Sendo D o determinante de um sistema linear S, de N equações e N incógnitas, aí, ó, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que a quantidade de equações tem que ser igual à quantidade de incógnitas. Deixa eu baixar um pouco o áudio aqui. O pessoal vai entrando aí, o áudio fica muito alto. Então quer dizer que a gente está trabalhando aí com matrizes quadradas, né? Então, quantidade de linhas tem que ser igual à quantidade de colunas. Aí a última coluna, que é o termos independentes, a gente não vai fazer conta dessa coluna, não. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um sistema, voltar um pouquinho aqui. Por exemplo, um sistema quadrado é esse aqui, ó, seria um sistema quadrado. 3 equações, né? E 3 incógnitas, beleza? Esse aqui seria um sistema que a gente ia conseguir encaixar ele dentro de uma matriz quadrada. Então, olha só, tem-se que S é possível e determinado, né? SPD, sistema possível e determinado, se somente se esse determinante for diferente de zero. Quer dizer, na hora que eu pegar meu sistema, colocar lá os valores, né, que estão na frente, por exemplo, aqui, ó, das minhas incógnitas, né, x e y, esse determinante tem que ser diferente de zero. Se esse determinante for diferente de zero, o sistema tem solução. Aí depois, como é que calcula essa solução, a gente já sabe 2 métodos e vai aprender mais um agora, né, daqui a pouco, que chama regra de Cramer. Então, ó, esse determinante D, né, o Dzão aqui, tem que ser diferente de zero, e esse determinante ele vai ser composto, né, pelos coeficientes de x e de y. Então, seria aqui A, B, C, D, calculo o determinante pela regra de Sarrus, né? Essa regra é a gente multiplicar A vezes D, menos C vezes B. Se isso for diferente de zero, esse sistema tem solução. Falar de matriz inversa agora. Seja A uma matriz quadrada de ordem n, se existir uma matriz quadrada A elevado a menos 1, a gente faz essa leitura de matriz inversa, tal que A vezes a matriz inversa é igual a matriz inversa vezes A, que é igual a matriz identidade. Tá aqui, ó. Seria como se fosse o elemento neutro, né, a matriz identidade. Quer dizer, por exemplo, se eu pego 3, vou falar isso aqui numericamente, tá? Depois a gente pensa isso na forma de matriz, e multiplica pelo seu inverso, né, que seria como se fosse a matriz inversa, né? 3 vezes 1/3 é 1, certo? Então, quando eu pegar minha matriz A, se existir uma inversa, A elevado a menos 1, eu vou ter minha matriz identidade de mesma ordem, tá? Eu acho que lá no trabalho que eu passei para vocês tinha isso, né, também, falando sobre matriz inversa. Então fica bem atento lá, depois passa o olho lá, porque isso aqui vai ajudar bastante para resolver sistemas lineares, tá? Muito mesmo. Às vezes aquele sistema linear grandão 3x3 que você não consegue trabalhar, não consegue verificar onde você pode multiplicar por uma constante para cancelar com outra equação para ficar mais simples. Aqui, quando você estiver aplicando a regra de Cramer, né, utilizando matrizes para resolver esse sistema, vai ficar muito mais simples. Vou colocar uma água aqui rapidinho. Então, nem toda matriz tem uma matriz inversa, né? Agora, quando a gente trabalha ali dentro do conjunto dos números naturais, reais,
fala até dos reais, né? Todo número tem seu inverso, né? E todo número tem o seu oposto, com exceção do zero, né? Porque o zero está na origem mesmo, né? Não tem do lado esquerdo, como o zero fosse o espelho, né? Então, existe a matriz inversa se e somente se o determinante dessa matriz A for diferente de zero. Nesse caso, o determinante da inversa é igual a 1 sobre o determinante. Isso aí a gente pode pegar depois matriz e verificar esses valores aí com calma, tá? Então, regra de Cramer. Consideremos o sistema AXBY é igual a R e CX mais DY igual a S. A, B, C, D, R, S são constantes reais, tá? São números reais. Minhas incógnitas aqui é X e Y. E os determinantes D, né? O determinante D, ele é composto por A, B, C e D, que é os coeficientes de X e de Y, tá? Nessa ordem, beleza? Tem o determinante dx, né? Na coluna do X, tá vendo? Na coluna do X, aqui, né? Que seria essa coluna aqui, a gente vai trocar por RS. E o restante a gente mantém a mesma coisa. Estou falando isso porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com um sistema x, y e z, né? 3 equações e 3 incógnitas, e a gente vai ter que fazer dx, dy e dz, tá? Então, e o dy, na coluna do y, a gente troca por rs, e o restante a gente mantém a mesma coisa, tá vendo? Então, ó, no lugar do b e d, a gente coloca rs no dy, né? E no dx, no lugar de ac, a gente coloca rs. E a solução do sistema agora ficou simples, né? A gente já sabe calcular determinante de ordem 2 por 2, que é bem simples. Então, se D é diferente de zero, né, a gente sabe que o sistema é possível determinado, pelas definições aqui, pela primeira definição dada. Então, temos que x é dx sobre d, né? Dx é o valor desse determinante aqui que a gente calculou, beleza? E esse determinante. E sobre D, que é esse determinante, são valores isso aqui, constantes, né? Aí a gente calcula. E Y vai ser dy sobre D. Se fosse um sistema 3 por 3, né? Um sistema x, y, z, o dz seria dz sobre D aqui, né? Seria um sistema 3 por 3. Então, o z, no caso, seria dz sobre D. Tá? Então, mas aqui vamos parar no 2 por 2, que depois a ideia vale por 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Isso para se pensar em programar, né? Por exemplo, se você quiser calcular o determinante de uma matriz 5 por 5, 6 por 5, é muito mais fácil, né? Na verdade, um sistema 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, seria bem mais fácil programar um computador para fazer o cálculo, né? Desse sistema usando a regra de Cramer. Eu acredito que é a regra de Cramer que está dentro desses programas ou softwares que resolve sistemas. Analogamente, em um sistema 3 de equações e 3 incógnitas, já tinha falado, né? Dx sobre D, dy sobre D e dz sobre z, são os valores de x, y e z, respectivamente. Então, agora que sim, primeiro vamos calcular uma matriz inversa. Deixa eu ver aqui, separei um vídeo aqui de matriz inversa, que é o cálculo de uma matriz inversa. Acredito que vocês vão conseguir ver aí. Vou tentar aumentar o áudio aqui, que senão fica muito baixinho. Para a gente verificar se existe a inversa, você vai ter que multiplicar essa matriz por uma outra matriz, onde vai ter A, B, C e D. Então, você pode aqui substituir qualquer letra. Coloquei A, B, C, D. E igualar a matriz de identidade, que é 1, 0, 0 e 1. Agora, é só multiplicar linha por coluna. E vai ficar 3 vezes A, 3A, mais 2 vezes C, 2C. Agora, essa mesma linha por essa outra coluna. 3 vezes B,
3B mais 2 vezes D, 2D. Agora, a segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna. 5 vezes A, 5A. 4 vezes C, 4C. 5 vezes B, 5B. 4 vezes D, 4D. Agora iguala a identidade. Agora vamos montar aqui dois sistemas. Vai pegar este elemento e igualar a esse. Ó. Primeiro com primeiro. Vai ficar assim. 3A mais 2C igual a 1. Aqui, ó. 5A mais 4C igual a 0. Resolve esse sistema para achar o A e o C. E aqui vai ter outro sistema. Vai ficar 3B mais 2D igual ao segundo, que é o 0. 5B mais 4D igual a 1. Então, vamos resolver cada sistema desse. Então, para mim poder resolver esse sistema, eu vou ter que escolher uma letra para eliminar. Pode ser a letra C, pode ser a A. Aqui eu vou eliminar a letra A. Para eu eliminar a letra A, eu pego esse 5, ponho aqui com o sinal negativo. E pego esse 3 e ponho aqui positivo. Por que tem que ter um menos aqui? Porque os dois são mais. Então, como eu tenho sinais iguais, tem que levar menos ou em cima ou embaixo, tanto faz. Aí é só fazer a multiplicação. 3 vezes menos 5, menos 15A. Mais 2 vezes menos 5 dá menos 10C. 1 vezes menos 5, menos 5. 5 vezes 3, 15A. Mais 4 vezes 3, 12C. 3 vezes 0, 0. Então, o que aconteceu aqui? Aqui apareceu letras iguais, números iguais e sinais opostos. Então, significa que eu posso cancelar esses dois aqui. Ó. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar aqui menos 10 mais 12, 2C. Menos 5 mais 0, menos 5. Então, eu vou passar para cá. Tá? Para cima, para resolver. Então, 2C igual menos 5. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, 2 está multiplicando, passou dividindo. Se você quiser dividir, pode dividir sem nenhum problema. Vai dar menos 2,5. Agora, para me achar a letra A, eu vou pegar a equação de cima. Pode ser a de cima, pode ser a de baixo, tanto faz. Vou substituir aqui o C, que eu já achei, por menos 2. Como está negativo, vou botar entre parênteses. 2,5 igual a 1. 3A é igual mais com menos, faz jogo de sinal, menos. 2 vezes 2,5 dá 5, igual a 1. Passo para lá o menos 5, com o sinal trocado, vai ficar mais. Somo, e vai dar 6. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, o A vai dar 2. Então, eu já achei o A e o C. Falta achar agora o B e o D. Então, eu vou pegar esse outro sistema aqui, que é 3B mais 2D igual a 0.
5B mais 4D igual a 1. Para resolver, eu vou escolher uma letra para eliminar. Vou eliminar o B aqui. Então, vou multiplicar. Esse 5 vem para cá, colocar negativo, e esse 3 vem para cá. Lembrando que o negativo pode ser qualquer um dos dois, tá? Isso porque aqui é mais e mais. Aí depois que resolver, né, essa parte aí, deixa eu fechar aqui. Depois que resolver achar o C e o D, né, aí você tem a matriz inversa, aí basta substituir ali. Mas o problema na hora que ele pede ali é para determinar a inversa, né? Para determinar a inversa, basta calcular o determinante de A. Verifica aqui, ó, nessa definição, né? Essa aqui, ó. Então, só existe matriz inversa se esse determinante aqui for diferente de zero. Porque se ele for zero, 1 dividido por zero não pode, tá vendo? Então, se o determinante for diferente de zero, dessa matriz, ela sempre vai possuir inversa, beleza? E se ela possui inversa, logo o sistema que ela foi gerada, né? Essa matriz, esse sistema tem solução também. Deixa eu colocar outro vídeo aqui. Antes de colocar outro vídeo, deixa eu olhar a questão 3 do trabalho, que a Thaísa pediu. Já, só para ir passando o olho aqui, para ver que questão que é. É essa questão 3 aqui, Thaísa, que você queria? Não é? Equação matricial? Dá uma olhadinha aí se é essa questão aí que você quer. Thaísa, tá aí? Ou não? É essa, né? Não, aqui eu acho que tá bem simples de fazer. Deixa eu tirar um print aqui. Deixa eu dar um zoom. E tira um print. Que aí eu acredito que fica até mais fácil de mostrar para vocês aqui o que tem que fazer nessa questão. Na verdade, aqui a gente tem que fazer uma multiplicação, né? Primeiro, para verificar se essa multiplicação é possível, né? Tem que olhar aqui que a gente tem 3 linhas e 3 colunas. Então, minha matriz A é uma matriz... A matriz A é uma matriz 3 por 3. E a matriz B é uma matriz... A matriz B seria x, y e z, beleza? Seria uma matriz... 3 linhas por uma coluna, certo? Essa multiplicação pode porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, beleza? E vai resultar uma matriz C com o número de linhas da primeira e o número de linhas, de colunas da segunda. Então, a matriz 3 por 1. Aqui bastava fazer a multiplicação, né? Como é que a gente multiplica matrizes? Vou pegar aqui rapidinho. Como é que a gente multiplica matrizes? A gente faz linha por coluna. Então, ó, 1 vezes x, x, beleza? 2 vezes y, 2y, e 3 vezes z, 3z é igual a 9. Eu acredito que a resposta é a letra A aqui. Aí, como é que a gente faz a multiplicação da segunda parte? Da segunda. Segunda linha, beleza? Com a primeira coluna. 4 vezes x, 4x, tá aqui, ó. 5 vezes y, 5y. 6 vezes z, 6z é igual a 21. E a última parte seria a terceira linha com a terceira coluna. 7 vezes x, 7x. 8 vezes y, 8y. 9 vezes z, 9z é igual a 33. Tranquila essa questão, né? Então, alternativa, letra A. Só isso. É multiplicar essas duas matrizes. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é o passo inverso, que a gente acabou de fazer. Aqui a gente tem um sistema e volta para a parte matricial. Aí, quando a gente volta para essa parte matricial aqui, ó, essa parte matricial, e a gente calcula esse determinante aqui, né, pela regra de Sarrus, né? Assim, ó. Lembra que a gente calcula esse determinante? Quando a gente calcular esse determinante, se esse determinante for diferente de zero, o sistema tem solução. Aqui a única coisa que a gente está pedindo no exercício
é para determinar a equação matricial, beleza? A equação matricial seria a letra A aqui, beleza? É só isso. Fácil, né? Então, deixa eu voltar para o segundo vídeo. A gente tem mais uns minutinhos aí. O segundo vídeo que eu queria mostrar para vocês é sobre regra de Kramer. Ele é um pouquinho maior, mas é uns 10 minutinhos, mas é de boa. Vou colocar, dar o play aqui, tá? Em calcular os determinantes, tá? Desse sistema e encontrar aí a solução dele. Como é que eu faço isso? Ó, bom, primeiro eu vou calcular o determinante, tá? Das variáveis x e y. Então vamos colocar aqui, ó. Legal, então o primeiro passo é calcular o determinante das duas variáveis. Como é que eu faço isso? Bom, a gente coloca aqui, ó, duas colunas, né? E aí a gente vai colocar a coluna dos números que estão multiplicando x e a coluna dos números que estão multiplicando y. Aqui, ó, quem eu tenho multiplicando x? Eu tenho o número 2, então eu vou colocar ele aqui. Aqui eu tenho 1, né, pessoal? O 1 está multiplicando x, então eu coloco o 1 aqui. Bom, aqui no y, eu tenho o 1 multiplicando esse y, então eu coloco aqui, tá, pessoal? Então, perceba aqui, ó, que essa linha ficou essa linha aqui. E aqui eu tenho 3 multiplicando y, e eu coloco ele aqui. Como que a gente calcula o determinante? A gente vai fazer multiplicação das diagonais. Então, eu vou multiplicar primeiro a diagonal principal, que é essa aqui, tá? Que vem aqui de cima para baixo. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 3, 6. Agora, eu vou multiplicar a diagonal secundária. Só que é o seguinte, quando eu multiplico essa diagonal secundária, o resultado que eu obtenho, eu preciso trocar o sinal, tá, pessoal? Então, vai ficar assim, ó. Multiplicando aqui, eu tenho 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, positivo. Como é diagonal secundária, eu vou trocar o sinal. Então, eu vou pôr aqui menos 1. Beleza? Então, é sempre assim, pessoal, cálculo de determinante. As multiplicações das diagonais secundárias, a gente troca o sinal do resultado obtido. Então, isso aqui vai ficar como? Ó, 6 menos 1 é igual a 5. Então, aqui, ó, o nosso determinante das duas variáveis é igual a 5. Deixa essa informação. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Tá vendo que o determinante aqui é igual a 5? Então, a gente volta lá no livro rapidinho. Tá falando aqui, ó. Se esse determinante, tá vendo? É diferente de 0, significa que existe matriz inversa, e se existe matriz inversa, esse sistema ele é possível e determinado. Devido a esse pequeno fato aqui, ó, o determinante da inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz A. O determinante ali naquele caso é 5. 1 sobre 5 existe, né, que é 0,2. Se existe, existe o determinante da inversa. Se existe o determinante da inversa, existe a matriz inversa. E se existe a matriz inversa, esse sistema ele é possível e determinado. Significa que ele tem solução única, né? Quando a gente coloca lá no plano cartesiano, vai ter duas retas e essas retas têm um ponto de interseção, né? A gente vai ter um par de retas concorrentes, beleza? Vou voltar para lá. Aí, e nós vamos usar ela daqui a pouco. Legal, o que eu faço agora, pessoal? Ó, agora eu vou fazer o seguinte, o segundo passo é calcular o determinante do x, tá? Vou calcular aqui o determinante só do x. Como é que eu faço isso? Vamos marcar aqui, ó. Beleza, então o segundo passo aí é calcular o determinante do x. Então vou colocar aqui, né, as duas linhas. E aí eu faço o seguinte. Como eu quero calcular o determinante do x, pessoal, o que eu vou fazer? No lugar aqui, ó, dos valores do x, eu vou colocar aqui, ó,
os resultados, tá? Dessa igualdade. Como assim, professor? Não entendi. Bom, a gente vai fazer isso, ó. A coluna do x teria que ser 2 e 1, né? Como a gente viu aqui. Só que como eu quero calcular o determinante dele, no lugar dessa coluna 2 e 1, eu vou pôr a coluna aqui do resultado, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 e 15. E a coluna do y eu mantenho, que vai ser 1 e 3, tá? Então, é sempre assim. Se eu quero calcular o determinante aqui do x, eu vou substituir a coluna do x pela coluna aqui do resultado da igualdade, tá? Agora é só fazer as multiplicações, né? Então, vou multiplicar aqui, ó, diagonal principal. Vai ser 10 vezes 3. 10 vezes 3 é 30. Vou multiplicar a diagonal secundária. Vai ser aqui, ó, 15 vezes 1. Positivo. Como é diagonal secundária, eu troco o sinal. Então, se for 15 positivo, aqui eu coloco menos 15. Agora eu faço essa conta aqui, né? 30 menos 15 é 15. Então, aqui, ó, o determinante em relação a x vai ser igual a 15. Beleza? Vamos deixar essa informação aqui, ó. Já já a gente volta nela. Legal, vamos dar sequência aqui. O que eu faço agora? Bom, já calculei o determinante em relação a x, agora eu calculo em relação a y. Vamos colocar aqui, ó. Bom, legal. Vamos lá. Vamos colocar aqui, então, ó, as duas colunas. Agora, eu quero calcular em relação a y. Então, no lugar da coluna do y, eu vou colocar a do resultado, que é 10 e 15, ok? E a coluna do x eu mantenho, que vai ser 2 e 1. Beleza? Então, tem aqui, ó, 2 e 1. Agora, vamos fazer as multiplicações. Multiplicando aqui diagonal principal, eu tenho 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. E multiplicando a diagonal secundária, eu tenho 1 vezes 10. Ficou positivo, eu troco sinal porque é secundária. Se ficou 10, aqui eu coloco menos 10. Fazendo essa conta, 30 menos 10, eu tenho 20. Bom, então aqui o determinante em relação a y é igual a 20. Bom, tá quase pronto, pessoal. Tá quase pronto. O que a gente faz agora para encontrar a solução do sistema? É bem simples, ó. O quarto passo é dividir os determinantes. Então, a gente vai fazer agora o seguinte, dividir os determinantes. If you write anything on your computer, you need to get Grammarly. I write pretty much all day. Legal. Para eu descobrir o valor de x, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o determinante de x que eu encontrei e vou dividir pelo determinante das duas variáveis. Quem é o determinante de x que a gente encontrou? Ó, vamos ver aqui. Determinante de x é 15. E o determinante das duas variáveis é 5. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou fazer 15 dividido por 5. E 15 dividido por 5 é 3. Então, encontramos aí o valor do x no sistema. O x é igual a 3. Olha que tranquilo. Vamos agora encontrar o valor de y. Vou usar o mesmo raciocínio. Vou pegar o determinante em relação a y, tá? Que a gente encontrou. E vou dividir pelo valor do determinante das duas variáveis. Quem é o determinante de y? Ele vale 20, né? A gente encontrou aqui. E vou dividir pelo determinante das duas, que é igual a 5. Então, 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, a gente resolveu o sistema, pessoal, usando a regra de Cramer. A solução do sistema aí vai ser essa aqui, ó. Vai ser x igual a 3 e y igual a 4. Beleza?
Vamos ver se é isso mesmo? Vamos fazer aí a prova real? Então vamos lá, tirar a prova real disso aí. A gente descobriu que o x vale 3 e o y vale 4. Agora é só substituir aqui no sistema e a igualdade tem que ser válida. Então vamos lá, ó. A gente tem isso aqui. 2 vezes x, só que o x vale 3, então é 2 vezes 3. Mais o y vale 4. E isso aí tem que ser igual a 10. Agora aqui, ó, x, que vale 3, mais 3 vezes o y. O y vale 4, então tem 3 vezes 4. Isso aí tem que ser igual a 15. Então, vai implicar aqui no seguinte, ó. Eu fazendo isso aqui, 2 vezes 3, 6. 6 mais 4 tem que ser igual a 10. Isso aqui é verdade ou não é, pessoal? Com certeza, né? 6 mais 4 é igual a 10. E aqui embaixo, na segunda linha, eu tenho aqui 3 mais 3 vezes 4. Quanto que é 3 vezes 4? 12. Isso aí tem que ser igual a 15. É verdade ou não isso aqui? É verdade. 3 mais 12 é igual a 15. Beleza, galera? Bom, então é assim que a gente usa a regra de Cramer. Então, acho que ficou bem claro aí, né? A regra de Cramer e como é que a gente verifica se uma matriz possui ou não inversa. Estava montando a prova de vocês aqui. Deixa eu voltar lá no livro. Estava montando a prova de vocês aqui. A prova vai ser objetiva, tá? Depois eu vou colocar as instruções lá, como é que será feita. Eu acho que a data, eu já até recebi aqui a data aqui no cronograma. Deixa eu ver se eu tenho aberto aqui ainda. Tem não, que eu fechei aqui o Google Chrome. Mas eu acredito que é dia 5/8 a prova de matemática. 5/8 vai dar numa quarta-feira. Então, aí vocês já deixam aí. Eu vou deixar disponível a prova, acho que durante o dia inteiro. Aí vocês entram lá, acessam, marcam um gabarito, né? Resolve as questões e marcam lá. E acho que o resultado sai, acho que imediato, porque eu vou deixar lá para vocês lá o dia inteiro para vocês resolverem. E agora o tempo eu não sei. A matéria é desde o início do ano, principalmente essas duas listas de exercícios aí que eu passei para vocês. Vou colocar algumas questões bem parecidas, então treina lá bastante. Deixa eu fazer falta mais 4 minutinhos, deixa eu fazer a primeira questão aqui. Aí vocês marcam aí que a gente parou na primeira questão, 33, 34. Responda os itens a seguir. Considere os sistemas px mais 2y igual a 1, x mais 3y igual a 0, e pv, né, mais 2w igual a 0 e v mais 3w igual a 1, em que p é um parâmetro real. No primeiro sistema, as incógnitas são x e y, e no segundo são v e w. Para quais valores de p esses sistemas são possíveis e determinados? São possíveis e determinados. Então, basta pegar aqui, ó, coluna do x, p e 1, coluna do y, 2 e 3. Para ser possível e determinado, o determinante tem que ser diferente de zero, beleza? Então, aqui nós temos P vezes 3, regra de Sarrus, descendo a gente multiplica e mantém o sinal. P vezes 3, 3P. Subindo a gente troca o sinal. 1 vezes 2, menos 2, tem que ser diferente de zero. Portanto, né, esse menos 2 passa para lá mais 2. E esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, portanto, o P tem que ser diferente de 2/3. Se P for diferente de 2/3, esse sistema tem solução. Se você colocar 2/3 aqui, esse sistema não tem solução e significa que essas duas retas aqui são paralelas. Eu acho que a gente pode parar ter nessa aqui mesmo. Deixa eu ir no GeoGebra, que ele que auxilia. GeoGebra, calculadora gráfica. Então, vamos colocar essas duas retas lá. Deixa eu colocar a primeira reta. Vou dividir a tela aqui. A primeira reta é
px, né? Depois a gente coloca o x, né? A gente vai colocar x mais 2y é igual, vou puxar aqui para o canto, é igual a 1. A tela cheia, pronto, agora dividiu. É igual a 1. E a segunda reta é x mais 3y. 3y é igual a 0. Dá Enter aqui, as duas já estão com cores diferentes. Quando esse P aqui, ó, for um número diferente de 2/3, vamos colocar lá, sei lá, 5. Olha o que acontece com o sistema. O sistema tem solução, né? Tá vendo que tem um ponto em comum aqui? Essa é a solução desse sistema. Escolhe outro valor lá, sei lá, diferente de 2/3. 7. O sistema tem solução também, tá vendo? Outro número. Agora, se você colocar 2/3, eu não sei como é que é a leitura aqui do 2/3, acredito que é assim. Ah, pronto. Forma de fração. O que é que acontece com as retas? Elas se tornam paralelas, ó. Tá vendo? Retas paralelas não têm ponto em comum, portanto, esse sistema não tem solução. Beleza? Então, é isso que a gente tem que ficar atento, né? A gente pode estudar parâmetros para que esse sistema possua ou não solução. Ou se possui infinitas soluções. Isso aqui vai ocorrer infinitas soluções quando a gente tiver retas coincidentes, né? Para ter retas coincidentes, a gente tem que ter um 0 aqui, né? E um 2/3 aqui, ó. Aí a gente tem retas coincidentes, ó. Uma reta fica em cima da outra. Porque o dy e o dx, na hora que a gente calcular, fica 0 e 0, né? E para ter um sistema possível, só que indeterminado, a gente tem que ter um 0 sobre 0, tá? Que seria esse caso aqui. A letra B era para calcular esse valor de P aqui também, né? Mas na hora que a gente calcular, fica P vezes 3, mesma coisa, e 1 vezes 2, a mesma coisa. Os dois aqui dá para verificar com essa mesma solução, tá? Então aí a gente parou na letra B, depois a gente continua a letra B aí, que deve ser para calcular uma matriz inversa, a gente calcula também. Existem outros métodos para calcular a matriz inversa, não só aquele que é do sistema e tudo mais, mas assim, é bom aprender cada método e ter paciência também, porque demora para a gente adaptar para calcular uma matriz inversa, porque é mais cansativo, entendeu? Mas o passo é simples, né? Tem que saber resolver sistemas. Em resolver sistemas, a gente consegue resolver qualquer, né? Calcular qualquer matriz inversa, caso ela exista. Ô, gente, depois deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Você falou a matéria da prova. Ah, tá, vou falar. Eu comentei aqui que a matéria vai ser toda, né? Que a gente viu até hoje, mas vou me ater às duas listas que eu passei para vocês. Depois eu coloco as informações no portal. Eu não postei as aulas da semana passada, vou postar lá agora. Se abrir do Google Drive essa aqui também lá, para mim, né? Porque demora um pouco para atualizar, eu já posto essa aqui também de uma vez, tá bom? Fica com Deus aí, boa semana para todo mundo e até quarta-feira, 8h50. Até mais, moçada.